Então, em média, o Google me dá mais ou menos uma média de 90 ligações por mês do Google para o consultório, Isso né? sem investir Sem ainda, né? investir, sem investir. Hoje, se eu olhar ali, hoje tinha 97 nos últimos 30 dias, né? E Show, pronto. uma das coisas que eu faço com a secretária, desde o início, ela pergunta e eu pergunto. Quando o paciente vem em particular, quem foi que lhe indicou? 90% dos pacientes. Ah, doutora, eu vim porque eu pesquisei no Google. Então, não é outro paciente, não é outro colega. Eles vêm pela pesquisa do Google. Então, eles pesquisam no Google, depois eles vão para o Instagram. Eu vi seu nome no Google, acabei olhando sua página no Instagram, gostei e vim. É Então, isso. é uma coisa que acaba complementando, né? Então, assim, o nome Isso. tem que estar lá e ele tem que É, ver que eu atuo, ele tem que ver, ele tem que me ver falar, ele tem que ver o vídeo, ele tem que ver que tem conteúdo, ele tem que ver que tem outros pacientes que comentam. como investe no Google? A Melissa está perguntando aqui. Deixa eu compartilhar a resposta dela. Como que investe no Google sem ser pago? A Aline já deu algumas dicas aí. Tem uma estratégia que chama SEO. SEO. Se for em São Paulo, chama, em vez de chama E. Mas é isso, você produzir conteúdo, por exemplo, para o YouTube, é você ter um blog, você ter um site. O Google tem uma estratégia que chama Google Meu Negócio. É isso que você tem, Aline? Isso. No Google Meu Negócio, você pode colocar vídeos, você pode colocar suas redes sociais, você pode colocar. Os pacientes têm um espaço para eles deixarem algum depoimento espontâneo. Você tem direito a um site também, eles falam, deixa você ter. O meu site na internet é de graça. A princípio é pelo Google. Eu não tenho um Sim. site meu por fora, né? Aquele que o Google me deixa fazer. Mas eu consigo Show, alimentar ele também. É uma alternativa bem show. interessante. Então, assim, se sem investir você já está tendo 97 ligações, imagine investindo, né? Então, quando você investe, né, e você escolhe, por exemplo, você escolhe todas as palavras-chave que as pessoas estão pesquisando. Então, na sua especialidade, dentro do seu posicionamento, você escolhe tudo lá. Para que cada vez que alguém colocar aquilo na pesquisa do Google, apareça o seu site em primeiro lugar. Então, e assim, é um investimento baixo, né? E assim, elas se complementam, como você disse, as estratégias, porque é o seguinte: a estratégia do Google, principalmente essa do site, né, na pesquisa do Google, a estratégia, ela funciona principalmente para os pacientes que já estão com problema, eles já sabem que tem um problema, ou eles já estão suspeitando que tem aquele problema, e eles já querem buscar alguém para ajudar ele, né? Então, é um paciente que a gente diria que ele já tem uma consciência maior sobre a necessidade de buscar ajuda. A estratégia do Instagram, do Facebook, é uma estratégia de criação de autoridade. Não necessariamente é uma estratégia que você vai falar para o cliente que está te procurando, né? É uma estratégia que você vai, aos poucos, educar, né, esse potencial cliente, né? Que você vai mostrar a estratégia de você, por exemplo, você vai falar para as pessoas que pode já estar com aquele problema e não faz a mínima noção que tem aquilo. Então, por exemplo, a gente recomenda muito que os conteúdos sejam muito voltados para os sintomas, para os sinais, como você fez em relação ao desenho, né? Porque se você ficar falando muito da questão da patologia, da fisiopatologia, né? Os pacientes não vão entender. Agora, se você fala de sintoma e usa uma linguagem simples, bingo, né? Então, são duas estratégias diferentes, né? A estratégia do Instagram e do Facebook é mais para criação de autoridade e que você acaba falando com um tipo de público muito maior, que é outra coisa também que é importante deixar muito claro. O Google ele é muito para o curto prazo, né? Ele te traz resultado muito rápido. Agora, o Instagram, o Facebook e o próprio YouTube, com os conteúdos de criação de autoridade, você está construindo o seu maior ativo, né, que é a sua marca. Então, isso é mais médio e longo prazo. Agora, mesmo dentro do Facebook, do Instagram e do YouTube, é possível a gente fazer uma estratégia parecida com essa do Google, né, que, por exemplo, é você produzir conteúdo onde você fala de urgências ocultas. Por exemplo, no seu caso, você lida com pacientes que pode ter algum tipo de câncer, não é isso? Isso. Então, assim, você falar de sintomas, né, de uma doença, de um câncer,
né, e colocar isso para o paciente. Né? Olha, você tem sentido tais sinais ou tais sintomas? Então, eu estou passando aqui para te dizer que isso pode ser um problema, né, mais sério. Que por isso você não deve postergar a sua ida a um médico, né, de sua confiança. Então, esse é um tipo de conteúdo que vai atuar numa urgência oculta. Ele nem sabe que tinha essa urgência. Então, e é um conteúdo que, olha só que interessante, ao passo que ele é poderoso nessa estratégia de marketing, ele é extremamente poderoso para salvar vidas, concorda? Concordo, claro. Então, é um conteúdo que a gente precisa estar sempre produzindo. E é um conteúdo que vai falar vai trazer um paciente. Esse é uma estratégia que a gente fala que é de conversão. Se aquele paciente tiver com aquele sintoma e ele vê o seu vídeo, a chance dele de procurar aumenta muito. As estratégias, elas se complementam. Mas, assim, eu perguntei do Google, Aline, porque no último ano eu fiz muita consultoria e acompanhando muitos de vocês. E é impressionante como, por exemplo, cidade como Maceió, a gente não vai conseguir fazer isso aqui agora, mas eu fiz isso, por exemplo, com um colega do Rio de Janeiro. E eu coloquei lá, né? Eu simulei um paciente no Rio de Janeiro procurando a especialidade dele. E aí a gente procura e quase não tem médicos anunciando no Google no Rio de Janeiro. É. Eu imagino que Maceió não deve ser diferente. Então, quando a gente fala investindo, pessoal, eu estou falando de R$ 100 por mês para você começar. R$ 100 por mês. Se te trouxer um paciente, sua consulta for R$ 300, já pagou. Já pagou. Você já teve um retorno de 3 vezes o valor do investimento, né? Então, e aí você vai aprendendo a mexer com a ferramenta, né? A sua agência parceira vai aprendendo e com o tempo você pode ir aumentando isso. A gente teve um colega, que inclusive a gente compartilhou a entrevista dele recente lá no nosso canal no YouTube, Dr. Vanderlan, que é uma pessoa especial. Ele é um exemplo, né, de que é extremamente possível e que pode ser bom o médico ser bem sucedido e fazer a diferença em qualquer lugar que ele esteja. Ele virou para mim e disse assim, quando a gente fez uma consultoria, e eu falei, Vanderlan, agora é hora da gente aumentar o investimento em marketing. Aí ele falou, pô, Sidney, mas deixa eu te falar, eu acho que se aumentar, eu prefiro que não aumente, cara, porque eu já tenho tanto paciente, cara, e eu acho que tá bom já. E eu falo que ele é um exemplo porque ele não deixa de dar o plantãozinho nele lá no hospital, sabe? Ele é uma pessoa extremamente humana, extremamente preocupada com a comunidade dele, né, com a cidade dele. Então, é isso que que eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Que não é porque você é bem sucedido que que você precisa deixar de ser um ser humano. É igual dizer assim, o médico, para ele ser bom, ele tem que, né, tem umas lendas da medicina, né? Tipo, tem determinadas especialidades. No seu caso, na cirurgia, né? Eu lembro da faculdade, não, o cirurgião ele tem que ser, né? Tem que ser, né? Por que, gente? Por que não? Né? Por que você não ser um bom cirurgião, um ótimo cirurgião e tratar o paciente da melhor forma possível? Por que tem que ser uma coisa ou outra, né? Por que você não pode escolher os dois? É igual a mesma coisa. Por que não o médico não pode ser bem remunerado? Ele pode ter ali o pé no consultório dele, onde ele está ali feliz. E se ele quiser, ele está lá no SUS, ele está lá onde ele quiser, né? Fazendo o trabalho social dele. Então, por que não, né? Ou mesmo fazendo o melhor conteúdo no marketing, né? E ajudando milhares de pessoas, né? Porque o marketing é extremamente democrático. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no I, né? E esquecer um pouco o O. E você sabe que ainda do marketing, né? Mas uma das dificuldades na parte do marketing também minha é com relação à minha especialidade. Como é que eu ia falar dos assuntos relacionados à minha especialidade na internet? Assim, você vai lá na internet falar de hemorroida, de fissura, né? Dessa Como é que você parte. tem feito? Então, como é que a gente Como é que você lidou faria com isso? isso para... Pois é, difícil, né? Não é fácil. Mas acaba que até isso consegue aproximar o paciente, porque às vezes ele não tem coragem de perguntar. Ele jamais iria chegar ali para mim espontaneamente se eu só tivesse uma página, se eu não tivesse falando sobre aquele assunto, né? Vou falar de sangramento anal. Como que eu vou falar isso, né? Como que eu vou perguntar sobre isso? E essa semana mesmo tinha uma paciente perguntando para mim pelo Google, pela parte das mensagens. Né, doutor, eu tô com um assunto pessoal. Será que eu posso perguntar? Eu fiz perguntar, pode. Se for uma dúvida que eu possa responder, eu respondo. Né? Então, assim, tem paciente que é do interior, acho que de São Paulo, que veio me procurar e eu vou no meu grupo lá
dos residentes que tem do Brasil inteiro, de quem fez o meu hospital. Gente, quem é que atende na cidade e tal? Mas assim, ela conseguiu me encontrar pelo Instagram, eu morando em Maceió e ela em São Paulo. E eu Olha consegui aí. tirar algumas dúvidas dela. Naquele momento, tava angustiada com alguma coisa ali que estava acontecendo, então a gente consegue ajudar. E depois eu descobri que a gente falar desse assunto no Instagram é interessante, porque não é tão comum, né? Se você for procurar, tem outros próctos que falam também, que bom que tem, porque é um assunto que tem muito tabu em É volta, tabu, né? né? Exatamente. Mas aí você vê ali, você falou de sangramento, falou de hemorroida, opa, então deixa eu perguntar aqui. Eu tenho liberdade de perguntar se ela tá falando, né? E você vê assim as perguntas mais diferentes possíveis, mas que eu consigo ajudar. Então a pessoa se sente à vontade para responder, né, ali.